Lagoinha TV, a sua igreja aqui na cidade. Somos da Igreja Batista da Lagoinha, Nova Marabá. Eu sou a pastora Regina Souza e mais uma vez é uma honra para mim estar entrando aí na sua casa, compartilhando da palavra de Deus, das boas novas, que é esse evangelho que edifica a nossa vida. E eu já quero pedir para você chamar os seus familiares, passa um WhatsApp aí, chama os amigos para assistir esse programa, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida, né? Todos os domingos nós estamos aqui das 15 às 16 horas compartilhando algo de crescimento aí para dentro da sua casa, para você, para a sua família. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que veio lá da cidade maravilhosa, Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu vou deixar ele se apresentar agora, falar um pouquinho com vocês. Fica à vontade, David. Olá, eu sou o David Borges, eu sou da cidade maravilhosa porque eu sou do Rio de Janeiro. Mas eu vim de Belo Horizonte, eu já estou morando ali em Belo Horizonte há cerca de 8 anos. Eu sou o marido, o esposo da Carol, o pai da Maria. E nós somos da Igreja Batista da Lagoinha da Matriz, somos professores do Seminário Teológico Carisma. Nós temos um ministério itinerante chamado Mais Profundo, que tem como objetivo ministrar a palavra a ponto de levar as pessoas a irem mais profundo na palavra de Deus, mergulharem em Deus. E é isso, estou aqui participando desse programa porque também estou tendo o privilégio de ministrar a matéria Crescimento Espiritual aqui no Carisma, em Marabá, e está sendo uma experiência incrível. Então, olha, já falou, Seminário Teológico Carisma, né? Escuta o programa aí, gera expectativa no seu coração, que agora na conferência que a gente vai falar no final, vai abrir as inscrições já para o semestre que vem, e você não pode ficar de fora. E como o David disse, ele veio ministrar uma disciplina que todo mundo fala, crescimento espiritual. Quando você fala com o cristão fala, tudo que eu desejo é crescer espiritualmente. Mas o que é crescer espiritualmente? Que caminhada eu tenho que seguir? O que eu tenho que fazer? Então hoje a gente vai compartilhar um pouquinho desse assunto, que você anote tudo aí, que você receba no seu coração, né, David? Isso aí. Então vamos começar aí falando o que é crescimento espiritual. Crescimento espiritual é o processo que você tem quando você entrega a vida para Jesus. Quando você entrega a vida para Jesus, você passa pelo novo nascimento e não fica apenas nesse novo nascimento. Existe um processo de crescimento dentro do Evangelho, de amadurecimento. Então, tudo começa quando a gente entende que Jesus ele morreu por nós. Quando ele morreu por nós e a morte que era nossa, nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo ele vem, entra na nossa vida e faz a obra vivificadora. Então, o Espírito que estava separado de Deus, estava morto espiritualmente, agora ele ganha vida. E quando ele ganha vida, acontece o novo nascimento. Acontecendo o novo nascimento, é necessário nós caminharmos em crescimento espiritual. E como que a gente cresce espiritualmente? Nos alimentando, e tem todo as disciplinas que você pode se alimentar para você ganhar força, desenvolver esse crescimento a ponto de chegar a ser um cristão maduro. Esse é o processo de crescimento espiritual, do novo nascimento até a maturidade. David, você falou algo interessante, né? Um novo nascimento, esse espírito que ganha vida. E é interessante, não é só aceitar Jesus, a pessoa ela precisa desejar crescer. Sim, tem um versículo na Bíblia que fala que nós temos que desejar ardentemente o leite espiritual. E o leite espiritual, ele é aquele alimento destinado aos bebês espirituais, ou aos bebês naturais. E o interessante é que o bebê ele deseja ardentemente o leite, e ele é totalmente dependente de outra pessoa para alimentar. Então, esse processo de crescimento espiritual é um processo de dependência também daqueles que estão mais tempo no Evangelho, daqueles que já têm uma maturidade espiritual, daqueles que estão dispostos a ajudar a esse iniciante no Evangelho aí também, E é necessário nós desejarmos ardentemente o leite espiritual, que são as bases do Evangelho. Então, assim, não é só vir, porque às vezes a pessoa vem pela emoção ou vem só por uma bênção.
né? E o que Deus tem pra gente é muito mais do que uma bênção. Sim. Né? Ele tem uma vida eterna, ele tem um plano aí. E nós precisamos desejar conhecer esse plano. Sim. Né? Desejar, não só vir para a casa do Senhor e querer aquela bênção, ou então querer aquele casamento, ou então querer achar aquela mulher, aquele homem de Deus, mas a gente precisa desejar conhecer esse plano perfeito do nosso Senhor para a nossa vida. Sim. Né? E buscar, né? Buscar esse crescimento. A busca é igual quando a gente apresenta um alimento. Às vezes a gente apresenta para a criança um alimento e ela fala assim, eu não quero esse alimento, eu não gosto de verdura, né? Eu não gosto desse tipo de suco. E os pais ficam ali, olha, mas é necessário para a sua vida, senão você vai crescer e lá na frente você vai ter doenças, você não vai conseguir se desenvolver, e começa a apresentar. Por isso que é importante aquilo que você falou aí no início, os que já cresceram, né? Caminhar com esse que é bebê. Sim. Na fé. Mas esse bebê, ele precisa entender em determinado momento que ele vai precisar de certos tipos de alimentos e que ele precisa buscar esses certos tipos de alimentos. Sim. Efésios capítulo 4 fala, nos impulsiona a sair dessa fase de menino, onde nós somos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. E Paulo, em Coríntios, 1 Coríntios, ele vai falar que eu não vos pude falar como a espirituais, né? Ou seja, como pessoas maduras no Evangelho, mas eu falei para vocês como crianças. Então, assim, uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus, ele trabalha com processos. E esse processo deve ser respeitado. Claro, tem pessoas que aprendem mais rápido no processo e tem pessoas que têm um aprendizado mais devagar. Mas o que nós precisamos perceber é que um pai, ele não dá feijoada para um bebê. Uma criança, ela não se alimenta sozinha. Ninguém deixa uma criança de 4, 5 anos se alimentando sozinha. Até 10 anos é difícil. Por quê? Porque vai comer só doce, porque vai comer só besteira, vai comer só isso. Então precisa de alguém ali para regrar a alimentação e dizer, você tem que comer disso daqui também, isso daqui vai fazer bem para você e tudo mais. Senão vai pegar diabetes, vai, acabar tendo doenças que vai prejudicar a saúde dela. Então no Evangelho é a mesma coisa, nós precisamos nos alimentar, aquela alimentação balanceada, né? Um pouquinho de arroz, um pouquinho de verdura, um pouquinho de arroz, de feijão, um pouquinho de carne, aquela alimentação balanceada. E nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos nos alimentando. E ter alguém que é maduro espiritual para nos ajudar nesse processo é de extrema importância. Por quê? Porque nós podemos comer alguma coisa que está envenenada, podemos comer alguma coisa que está ali contaminada e Paulo ele chega a falar, é o leite espiritual genuíno. Então, se existe um leite genuíno, se existe um alimento genuíno, quer dizer que também existe alimentos que são contaminados. E isso nós temos que prestar atenção. E aquele que está entrando no Evangelho agora, que acabou de nascer de novo, ele tem muitas perguntas e ele tem muita sede, e é necessário as pessoas que já estão no caminho de maturidade, já avançado, ensinar para essas pessoas. Uma das maneiras é o discipulado, é você estar com alguém sendo discipulado. O seminário é uma excelente maneira de você dar um up, dar aquele crescimento exponencial. Não é o crescimento normal, não. É um momento que você chega assim, você vai para o seminário, vai para o discipulado, você faz assim, a sua vida espiritual. E isso é interessante porque nós criamos um paralelo do crescimento natural com o crescimento espiritual. Só que não quer dizer que eu levo 20 anos para crescer e alcançar o corpo de um adulto, o meu crescimento biológico natural. Eu levo 20 anos para alcançar isso, não quer dizer que eu vou levar 20 anos também para alcançar isso no meu crescimento espiritual. Eu costumo dizer que eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que em torno de 3 anos seria um tempo bom para a gente alcançar uma maturidade espiritual. Não que a gente tenha maturidade em tudo, mas na maioria das áreas nós alcançarmos ali uma maturidade espiritual. David, é possível nós sermos como Jesus, alcançarmos a perfeita varonilidade, a estatura de Cristo, como diz em Efésios 4?
Cara, eu acredito que é possível, mas mesmo que a gente tenha dificuldade de alcançar em vida, o nosso pensamento precisa ser: eu vou alcançar o maior nível de maturidade possível enquanto eu viver. Então esse é o nosso pensamento para crescer espiritualmente. E eu acredito uns 3 anos, porque Jesus foi aquele que discipulou os discípulos ali durante 3 anos, gerou neles essa maturidade. Depois ele saiu e Jesus se transformou no líder desnecessário, né? Tipo, não era necessário mais ele estar ali, e quando ele saiu, bum, bombou. E o evangelho chegou em muitos lugares através daqueles 12 homens. Então eu acredito que a gente tem que respeitar esse processo. Eu acredito que é muito necessário os maduros, né, que estão mais tempo na caminhada, esses são chamados maduros espirituais, ajudar, direcionar essas pessoas que estão entrando no Evangelho, e essas pessoas, elas desejarem ardentemente esse alimento para eles crescerem, através do tempo, através de uma boa nutrição, leitura da palavra, oração, jejum, estar congregando. Porque quando você está no mesmo ambiente que outras pessoas, eles acabam te puxando, te elevando, né? Dando um outro nível, dando um up para você, uma vontade de crescer. Então isso é muito importante no processo do crescimento. Você já deu aí várias dicas de que caminho seguir para crescer espiritualmente, né? Eu sempre digo assim, que nós não fomos feitos para caminhar sozinhos, né? Por isso que Jesus também chamou os discípulos ali, né, para estar nessa caminhada. É mais interessante, David, algo que a gente tem que desejar crescer e a gente tem que ter o coração ensinável. Sim. Você falou várias coisas que, se a gente não tiver, eu quero crescer, tá? Eu desejo crescer, eu vou ser discipulado, eu quero discipulado. Aí você senta com o pastor, você senta com a pastora e a pastora fala: olha, é necessário agora fechar as brechas. Aí, se você não tiver o coração ensinável, não, mas eu não concordo, mas eu não quero fechar agora. Mas eu não quero vestir essa roupa agora, né? O seu crescimento vai muito daquilo que você recebe, porque crescer todo mundo quer, mas receber o que tem que receber, a porção que tem que receber para o crescimento, às vezes não está disponível, né? Porque tem, como a gente, como cristão, a gente precisa permanecer em Mateus 5 ali, a humildade de espírito. Né? Porque às vezes a pessoa assim, não, mas eu tô, porque às vezes ela está buscando na fé dela, na força dela, e ela, não, mas eu busco tanto. Deus tem os seus caminhos, os seus meios, e o Senhor sempre vai usar o corpo para o nosso crescimento, né? Ele sempre vai usar pessoas ali para a gente respirar fundo, para a gente adquirir ali, desenvolver os frutos do Espírito. Então, assim, as pessoas, elas precisam estar dispostas, assim, eu quero crescer, eu tenho que entender que eu vou ouvir o que eu não quero. Eu vou ter que vestir vestes tirar vestes velhas para vestir vestes novas que às vezes eu não quero, porque a vida toda eu vivi assim, porque a minha tradição familiar me ensinou assim, porque eu penso assim, né? E como o Evangelho nos ensina sobre obediência e submissão. Não existe crescimento se eu não obedecer e eu não me submeter, né? Eu não aceitar, porque às vezes eu obedeço por fora, mas por dentro eu estou de pele. Né? Então, assim, a importância de ter um coração ensinável, um coração disposto. A gente, quando olha para a palavra, a gente vê que aqueles que foram mais rápidos é porque, peraí, eu estou disposto, né? Eu abri o meu coração para o mestre, para ouvir o mestre, né? Porque hoje a gente vive um evangelho onde a gente está muito a gente entra nas igrejas e as pessoas no eu acho. Eu acho que não tinha que ser assim. Né? Eu acho, não é que você não vai ter opinião, mas é todo o tempo colocar o seu coração no plumo do Senhor. Porque assim, eu posso falar, eu não acho, mas eu posso falar para o Senhor: Senhor, eu não concordo, mas se for da tua vontade, né, o meu coração está aqui para ouvir a tua voz, né? Dá liberdade. Hoje a gente vive um tempo que as pessoas querem dar ordem ao Espírito Santo de Deus, né? Não deixa o Espírito Santo de Deus, elas querem dar ordem. Né? Elas querem falar: o Senhor, o plano que eu quero é esse aqui. Não é assim? E na verdade o Espírito Santo quer rasgar o plano, ele quer apagar, ele quer alinhar, ele quer, entendeu? Dá esse plano aqui na mão e a pessoa fica segurando: não, mas é isso daqui que eu quero. E eu sempre brinco que um maduro, ele sabe dizer não e ele sabe ouvir não. O maduro, ele sabe receber feedback. Então, ele precisa ser ensinável. Por quê? Porque se ele quer aprender, se ele quer crescer espiritualmente, ele precisa de alguém que já está na caminhada, né? Já chegou a um nível de maturidade maior, e essa pessoa está alinhando,
e ele não consegue receber não, eu dou até uma dica para quem, né, tem dificuldade em receber feedback. Escuta e pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo, ela tem razão? Ele tem razão? Eu sou assim mesmo? Eu preciso disso para crescer? Porque se a pessoa ela tem um bloqueio, uma resistência, uma raiz de rebeldia no coração, quando ela perguntar para o Espírito Santo, aí se desmancha, porque o Espírito Santo é aquele que vai convencer e vai, né, criar essa consciência de que eu preciso realmente crescer e ela tem razão. Então, essa é uma dica muito boa para quem quer crescer espiritualmente e entende o propósito do discipulado, o propósito da pregação, o propósito de quem está querendo trazer esse crescimento, essa maturidade para a vida da pessoa. Você escuta, você não rebate, você simplesmente fala assim, será que eu sou isso mesmo? Porque a pessoa pode estar errada. A pessoa pode te conhecer pouco, ela pode ter outra perspectiva, você fez alguma coisa em certo momento que deu a perceber aquilo, então a pessoa pode estar equivocada, mas que tal a gente escutar e falar, ok, eu vou orar sobre isso. E quando orar e apresentar aquilo para o Espírito Santo, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai convencer que de fato nós somos desse jeito, ou vai falar assim, não, você não é desse jeito, mas você teve atitudes que deu para interpretar dessa maneira. Então é necessário nós termos essa maturidade de escutar sempre e ter um filtro a ponto de, né, aplicarmos isso na nossa vida para o nosso crescimento. E olha que interessante você falou, tem muitas pessoas que vêm, entregam a vida para Jesus e o comportamento e as falas ainda não são de cristãos, ainda não são pessoas dignas, né, de representar Jesus. Por quê? Porque Paulo ele mesmo disse que os naturais, as pessoas que são naturais, elas não discernem as coisas espirituais. Aí, depois ele fala, olha, não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais. E o que são esses crentes carnais? E muitas vezes a gente escuta, você é carnal e tal, crente carnal, hein? Fica brincando. Mas o que é o crente carnal? O crente carnal é aquele que nasceu de novo, né? Ele não é mais natural, ele nasceu de novo, então ele tem capacidade de entender as coisas espirituais, mas ele ainda não amadureceu. Então ele ainda está naquela fase de criança, de menino, de adolescente ali, que ainda as emoções falam mais altos, que ainda tem uma briga de prioridade dentro dele e tudo mais. Então é nessa fase que ele precisa querer aprender. Acho que a pior coisa para quem não é maduro espiritualmente é porque aquele que não quer crescer, aquele que acha que sabe tudo. E sabe qual é o que acha que sabe tudo? Geralmente o que tem 30, 20 anos de igreja. Porque você tem um tempo de igreja não significa que você é maduro espiritualmente. Por quê? Porque que adianta uma pessoa ela entregar a vida para Jesus e ela não querer crescer, ela não aceitar feedback, ela não ser confrontada, ela não ser acompanhada, ela vai ficar no mesmo nível e vai ficar anos na igreja dessa forma. Aí existe uma pessoa que entra no evangelho, tem um coração totalmente ensinável, aí essa pessoa dá um up no crescimento espiritual dela e o que acontece? Tem inveja, comparação, tem tudo de ruim em relação ao que chegou agora, mas que está muito mais capacitado do que aquela. Então, não são parâmetros para crescimento espiritual. Tempo de igreja, dons espirituais e conhecimento bíblico. Uma pessoa que é madura, ela vai ter tempo de igreja? Pode ser que sim. Uma pessoa que é madura espiritualmente, ela vai ter conhecimento bíblico? Com certeza. Uma pessoa que é madura espiritualmente, ela pode fluir nos dons? Com certeza. Mas isso significa que você encontrar uma pessoa que tem essas características, ela é madura? Não. Por quê? Porque quando eu olho uma pessoa que tem muito tempo de igreja, não necessariamente ela é madura. Quando eu olho uma pessoa que ela tem muito conhecimento bíblico, pode ser que ela tenha uma boa memória e não é madura. Quando eu olho uma pessoa que flui nos dons, Deus está fluindo nos dons, o Espírito Santo deu o dom por causa da necessidade do outro e não necessariamente porque eu sou aprovado por Deus. Então, algo que você falou que é interessante é que o maduro espiritualmente ele é percebido pelas características do fruto do Espírito, né? Mansidão, domínio próprio, fé, alegria e tudo mais. Então, o caráter fala mais sobre a maturidade do que as outras coisas. Interessante falar de maturidade, mas eu vou só voltar lá no Espírito Santo.
quando a gente estava conversando, de perguntar, será que isso é verdade? Você pode ser sincero com o Espírito Santo e falar, olha, Espírito Santo está doendo, mas se for verdade, né, eu rasgo meu coração, me ajuda, porque a palavra de Deus diz que o Espírito é aquele que nos ajuda naquilo que a gente não consegue. Então assim, a gente não tem desculpa para permanecer do jeito que a gente está. Porque o que a gente não consegue, a gente pede e ele nos ajuda, ele nos ensina, né? Mas é interessante que uma vez eu estava cuidando de uma pessoa e ela resistiu ao discipulado, né? Falou assim, se o discipulado for esse tipo de confronto, então eu não quero. Aí a segunda vez ela veio, aí eu falei assim, olha, por que você não pergunta para o Espírito Santo de Deus se é desse jeito ou se não é? Se eu estou falando a verdade ou se eu não estou. Se você está sendo orientada como deveria ou não. Ela disse, eu não vou perguntar, porque eu sei o que ele vai dizer. Ou seja, você não está disposta, porque você sabe que ele é aquele que nos conduz à verdade. E no fundo ela sabia que você tinha razão também. Né? Então assim, você não está disposta, você vai estagnar aqui porque é nesse ponto que você quer ficar. Né? A gente atravessa a rua se a gente quiser. Sim. Às vezes a gente é empurrado, mas a gente precisa atravessar, né? E quando fala de maturidade, qual a importância da maturidade para o cristão? Porque tem gente que fala assim, maturidade. Porque a maturidade ela nos ajuda a discernir tempo, estações. Sim, cumprir propósito. Cumprir propósito. E sem falar que o maduro, ele tem um nível de fé. Sim. Que tem gente que fala assim, aquela pessoa é tão forte. Porque, meu Deus, ontem era um dia de alegria, mas hoje é um velório. E ela está ali porque ela é madura, ela sabe discernir. O maduro, ele consegue discernir que fase ele está e ele sabe, assim, aquela fase vai passar. Né? Então, assim, qual a importância, assim, da maturidade? Cara, a importância é para você cumprir propósito, é para você ser aperfeiçoado a cada instante, é para você servir a igreja, o próximo. Né? Uma das características do maduro é que ele chega numa maturidade que ele é pai, e o pai ele sempre é generoso, o pai quer ver o crescimento do próximo, o pai está servindo, o pai... Por quê? O nível ápice da maturidade é quando a gente olha para a pessoa e ela está exibindo as características do pai. Então quando você olha para Jesus, Jesus fala assim, olha, eu não faço nada do que eu não vi o meu pai fazer. Você olha para Jesus e fala assim, quem olha para mim vê o pai. Então, você é uma representação digna de Jesus aqui na Terra. E você deixa de ser aquilo que eu brinco, né? O crente 3S. Salvo, sentado e satisfeito. Aquela pessoa que entra na igreja e ela não quer trabalho. Às vezes ela dá trabalho. E às vezes só fica olhando, assistindo o culto. É um telespectador. Quando na verdade Deus quer que você se envolva. Quer que você seja um cooperador da missão dele aqui na Terra. Então a maturidade ela te ajuda nisso tudo. A maturidade te ajuda a viver o projeto. Sim. Né? Porque às vezes você recebe uma palavra e fala, você vai ser levantado para cuidar de pessoas, para cuidar de famílias, para cuidar de casais. Aí você se olha no nível que você está ali e você fala assim, não, eu estou muito distante, eu sou muito imaturo. É exatamente isso que o Senhor quer que você... A gente só não fala com essas palavras, né? A gente fala, não estou preparado. Mas na verdade é isso. Eu sou imaturo para cumprir esse propósito que Deus está me chamando para fazer. E quando o Senhor lança uma palavra, o que ele está dando? Ele está dando a direção do caminho. Sim. Olha, eu quero você nesse nível. Se nesse nível você precisa estar como? Aí cabe a nós esse crescimento espiritual. Não, eu vou buscar para chegar nesse nível. Sim. Eu vou buscar e desejar viver esse propósito. E sabe o que é interessante? Que muitas pessoas elas são atraídas pelo aquilo que Deus pode nos presentear, né? Então, você não daria um carro para um menino de 8 anos que não tem carteira, não tem maturidade, não tem nada. Então, muitas coisas que a gente pede a Deus, a gente ainda não recebeu, por quê? Porque nós somos imaturos. A Bíblia diz que se o menino é menor de idade, de nada difere do escravo. Então, ele precisa ser maior de idade para ele receber a herança que é dele, né? Para ele colocar a mão. E a maturidade nos ajuda nisso também. Deus deu uma promessa, só que a promessa é o caminho. Então, quanto mais maduro, mais ele vai liberar aquilo que ele tem pra gente. Agora, tem momentos que a gente pede as coisas para Deus e a gente fica parado esperando que as coisas vão acontecer. Isso é uma atitude imatura, né? Porque não sabe respeitar o processo, não vai buscar atrás, não vai se comprometer, não vai se responsabilizar. Então, a pessoa que faz isso, Deus ele acaba liberando porque a pessoa ela vai adquirindo de fato maturidade. Você recebeu aí no seu coração
vem fazer o Seminário Teológico Carisma. Eu vou deixar agora o David falar um pouquinho aí de subtemas dessa disciplina e um pouquinho do seminário para as pessoas entenderem, né? Porque às vezes, eu não vou fazer porque eu não quero ser pastor, eu não quero ser esse teólogo. Então fala um pouquinho do seminário. Se quiser falar um pouquinho mais dessa disciplina, pode ficar à vontade. Então, o Seminário Teológico Carisma é o seminário da palavra e do Espírito. Então, é um seminário bíblico que a gente utiliza muito mesmo a Bíblia, mas é um seminário também do fluir do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo mais quer fazer na nossa vida é gerar cura e trabalhar o caráter e a integridade. Eu já fazia um seminário antes de ir para Belo Horizonte e eu fiquei assim, meu Deus, faltam 6 meses para terminar esse seminário, por que o Senhor está me tirando de um seminário para levar para outro? E eu entendi que o outro seminário, ele era mais teórico, ele tinha muito conhecimento, mas o que eu precisava era cura, era trabalhar o meu caráter, a minha integridade. Você vê que essa disciplina de crescimento espiritual, ela fala muito sobre caráter, integridade, sobre maturidade e tudo mais. E isso é o que falta muito em nós cristãos. David, eu vou fazer o seminário para me tornar pastor, para me tornar apóstolo, para me tornar isso. Não, você vai fazer o seminário porque você quer mais de Deus, porque você nasceu de novo e você deseja ardentemente ter mais intimidade com o seu Pai. Você quer ser mais parecido com o seu Pai. Você quer desenvolver, a maturidade para alcançar as bênçãos, a herança que você já tem nele. Você quer ser curado. Você não quer mais ferir as pessoas. Você não quer mais ficar nessa situação. Você quer romper do estado onde você está. Então, o Seminário Teológico Carisma, ele tem essa matéria de crescimento espiritual que nos proporciona crescer em Deus, amadurecer em Deus, mas ele tem muitas outras matérias. O seminário ele é dividido em matérias técnicas, matérias históricas e matérias inspirativas. Essa matéria de crescimento espiritual é uma matéria inspirativa que vai trabalhar muito o caráter e vai trazer cura para a gente. Então, eu tenho certeza que assim como eu, que fiz o Seminário Teológico Carisma e fui transformado, fui curado e amadureci a ponto de conseguir falar, e dar o meu testemunho hoje, você também vai passar por essa transformação, você vai ter mais intimidade com Deus, você vai mergulhar ainda mais profundo em Deus. Esse é o propósito do seminário. Agora, se você um dia vai ser pastor, se você um dia vai para alguma nação, se você um dia vai pregar para multidões, aí é outra história, aí é o seu chamado com Deus, e o seminário também tem matérias falando sobre chamado e propósito, mas isso pode acontecer lá na frente. Mas o seminário, eu costumo dizer que esse conteúdo deveria ser dado em todas as igrejas. Em todas as igrejas, todo mundo deveria ansiar em aprender mais de Deus e buscar essa transformação, buscar ser cada dia mais parecido com Cristo. Isso mesmo. Muito obrigado, David. Muito obrigado. Deus te abençoe, as portas sempre estarão abertas, para a gente poder ser edificado. Você que está em casa, não saia. No próximo bloco nós temos uma palavra dos céus para o seu coração. Venha nos fazer uma visita aqui na Lagoinha Nova Marabá. O templo sede fica na folha 32. Então venha nos visitar aqui, vai ser uma honra receber você. Aí embaixo vai estar passando as nossas redes sociais. Assista os nossos cultos ao vivo ali no nosso canal do YouTube. Eu sou a pastora Regina Souza, foi uma honra, como sempre, estar aqui com você. Nós vamos para o outro bloco. Assista e escute essa palavra dos céus para o seu coração. Deus te abençoe.